Eu quero saudar com muita alegria a você, visitante do nosso canal, da Bíblia Freguesia, a nossa igreja amada, diante de obstáculos que nós temos vivido. Eu quero, nesse início de culto, ler o que está registrado em Mateus 11, 28, em que Jesus declarou no passado, mas que é altamente relevante à nossa realidade atual, que diz: venham a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Isso está em Mateus 11, 28. Eu não sei se você perdeu o seu emprego, se você mudou para trabalhar na condição de home office, se você está completamente isolado socialmente, se suas emoções estão muito afetadas, se você perdeu entes queridos com essa doença, se você tem parentes doentes nesse momento, nós temos um refrigério, nós temos uma saída para o verdadeiro descanso, que não é em função das circunstâncias estarem plenamente normalizadas, mas é em Jesus. Ele mesmo declarou: venham a mim. Você tem ido a Jesus? Eu quero convidar você, em oração agora, nesse início de culto, a orar comigo nesse sentido. Pai querido, obrigado por esta oportunidade que estamos aqui, para reconhecer que estamos cansados e sobrecarregados. E como foi declarado, e a tua palavra não mudou, nós desejamos o verdadeiro descanso em ti. Então, buscando a ti de todo o coração, temos a oportunidade de descansar verdadeiramente. Não um descanso irresponsável, mas um descanso em que demonstra uma verdadeira confiança total a ti. Ajuda-nos, Senhor amado, a olharmos para ti, que é o autor e o consumador da nossa fé, para que superemos tudo o que temos enfrentado na força do teu poder. Assim eu oro inteiramente confiante em ti, em nome de Jesus. Amém. O teu louvor, meu Deus, vindo lá dos céus, ecoa em meu viver, mesmo na escuridão, com a tua mão, vens-me socorrer. Como não entoar teu louvor? Como deixar de proclamar teu amor tão singular? Como não te exaltar, meu Senhor? Se existe no meu coração a canção de eterna gratidão. Sempre elevarei meu olhar aos céus, pois tu és a minha paz. Por onde quer que eu for, espalharei, Senhor, o canto que me dás. Como não entoar teu louvor? Como deixar de proclamar teu amor tão singular? Como não te exaltar, meu Senhor? Se existe no meu coração a canção de eterna
gratidão. Cantarei enquanto a dor chegar, quando sorrir. Cantarei quando eu vacilar, cantarei ao cair. Cantarei, pois me erguerás com tua mão. Cantarei, pois me escutarás, vindo a ti em oração. Cantarei lá na glória a minha canção, ao redor do teu trono, em perfeita adoração. Como não entoar teu louvor? Como deixar de proclamar teu amor tão singular? Como não te exaltar, meu Senhor? Se existe no meu coração a canção de eterna gratidão. Se existe no meu coração a canção de eterna, a canção de eterna gratidão. Estamos em fase de encerramento das promoções de missões em nossos cultos. Este mês de março, ele passou muito rápido. Na verdade, estamos por finalizá-lo. E eu quero convidar a você a ofertar, a dizimar e não esquecer da nossa campanha. Nosso alvo é de R$10.000, sim, mas nosso desejo é que ultrapassemos essa meta. Na verdade, missões devem estar no nosso coração constantemente. E as necessidades por pandemia estão sendo cada vez mais crescentes. Então, faça o seu melhor. Até o dia 11 de abril você poderá ofertar para missões pontualmente e nada impede futuramente também. Mas um texto da Palavra de Deus que me vem a declarar nesta oportunidade, dízimos e ofertas, está em 2 Coríntios 9:7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Está em 2 Coríntios 9, versículo 7. O que você tem ofertado? Tem sido com pesar? Tem sido por obrigação? Ou com alegria? Deus ama a quem dá com alegria. E nós temos essa oportunidade de oferecer. Evidentemente que há pessoas que estão no momento desempregadas, estão impedidas, mas aqueles que possuem essa oportunidade. E não a despreze, que você realize o seu melhor nesse sentido. E eu quero orar com você sobre as suas finanças, sobre as ofertas de missões, sejam para outros países e também internamente, como nós temos utilizado o celeiro do amor, quilos não perecíveis para abençoar famílias da nossa própria igreja ou mesmo além da nossa realidade. Oremos então. Pai querido, obrigado por essa oportunidade em que apresentamos as nossas finanças a Ti. E nós desejamos dar com alegria, Senhor, não com pesar, no nosso coração. E prospere, Senhor, segundo a Tua vontade, as nossas finanças. Que vejamos, Senhor amado, a Tua multiplicação, conforme a Tua vontade. Nós desejamos, Senhor amado, sermos bênçãos e lidar com dinheiro de acordo com a Tua palavra. E que não haja impedimento no nosso coração. Que jamais sejamos avarentos, mas que lidemos com dinheiro de modo que agrade a Ti. Abençoe, Senhor amado, as nossas finanças, no sentido de podermos ver a Tua boa mão presente nelas. E eu peço, Senhor, que Tu abras portas de emprego àqueles que estão realmente necessitados. Que possamos, Senhor amado, em meio a tudo que vivemos,
diante dos desafios financeiros que estão diante de nós, termos o nosso coração aquietado em Ti. Assim eu oro inteiramente grato a Ti. Em nome de Jesus, amém. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre. Autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceita com os meus medos, falhas e temores, enche meu viver. A minha vida entrego pra seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre. Autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre. Autor da salvação, Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Posso o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nesta campanha de missões em que estamos por finalizar neste mês de março, uma marca ficou sobre mim. E o meu desejo é que cada cristão, cada cristã, possa ter uma marca. O que chamou a atenção durante todo esse período de cultos de missões, nas mídias sociais, ao entrar no canal que eu diversas vezes pude mencionar, missõesmundiais.com.br. O que marcou você? Eu posso dizer o que marcou a mim. Que missões, dentro dessa realidade de pandemia, deve estar sendo acrescida verdadeiramente na nossa agenda pessoal, no caso da minha agenda pessoal. Em lidar com essa realidade de modo contínuo, não somente de um modo pontual, com o mês de março, como teremos missões nacionais mais adiante e missões locais ao se aproximar o fim deste ano. E uma das marcas desse estilo de vida que nós temos que precisar ter no nosso coração, eu quero ressaltar a mensagem do adolescente João Gabriel, quando ele por diversas vezes pôde falar no culto passado,
seja na sua profissão, na sua vizinhança, no seu lar, no seu colégio, na sua universidade, você pode ser um missionário. É claro que há o missionário transcultural, que vai além das suas fronteiras, do seu próprio país. Mas aonde você tem sido plantado, você é um missionário, você é uma missionária. Esta é a grande comissão, fazer discípulos de todas as nações, do país em que você nasceu, ou no país que você poderá estar por chegar. Então, esteja com isso no teu coração. Não despreze as oportunidades que são dadas onde você está sendo colocado. E, ao seguir a nossa finalização de culto, permaneça conosco ainda, ouvindo, relembrando o nosso tema, a divisa também, com o versículo bíblico que é completamente renovador no nosso coração diante dos nossos enfrentamentos. Una-se à intercessão sobre missões. Se derrame na presença de Deus com o hino oficial de missões. E, finalmente, a mensagem do pastor Wellington aos nossos corações. Não fiquemos somente nesse tempo, mas que a tua vida seja como estilo de vida em missões. Que Cristo te abençoe na missão que Ele tem colocado em suas mãos. Vamos falar juntos o tema de missões mundiais. Viva o poder de transformar! A divisa está em 2 Timóteo 1:7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas sim poder, amor e equilíbrio. Deus, eu te peço pela família dos missionários, pelos missionários, pela saúde, pela cura da Covid e por todas as famílias. Em nome de Jesus, amém. Ligati Yesus Kristo, pagkakam fakiko ligati Yesus Kristo, pasimugul ka vozawi bubugul alebna ligati Yesus Kristo, pasimugul kaka medigati Yesus Kristo, nimbugul briang pagkakam medigati Yesus Kristo, na kadnya ni ka filho briang medigati Yesus Kristo, the family bukul briang ligati Yesus Kristo. Anana namin gati Yesus Kristo hachi korba wakabadela pibukul kabulbe abukbukul gati Yesus Kristo kanana namin hachi korba gati Yesus Kristo. Amen. Jesus é poder.
e aflições não poderão impedir a palavra que vence o mundo e a morte. Cristo Jesus é poder. Viva! Para todo que crê, ao cativo liberdade e ao mundo transformação. Viva! Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido a cura, do aflito a esperança e para todos. Jesus é poder. Jesus é poder. Jesus é poder. Olá, queria falar da minha alegria, da minha satisfação de mais uma vez estar aqui na Igreja Batista da Freguesia, da primeira Igreja Batista da Freguesia, falando da palavra do Senhor, falando do amor de Deus e nessa oportunidade falando sobre missões. Estamos encerrando aí o mês de missões e eu quero falar um pouco com a igreja sobre esse assunto. O título da nossa reflexão de hoje é Jesus, o maior missionário que já existiu. Queria convidar você a me acompanhar na leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 35 ao verso 38. Mateus, capítulo 9, versos 35, 36, 37 e 38. Diz assim a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Como eu falei, coloquei o título do sermão como Jesus, o maior missionário que já existiu. Na verdade, eu clonei esse título de alguns livros que eu li, né? Jesus, o maior líder que já existiu, Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Eu não me lembro de ter visto algum livro falando de Jesus como o maior missionário que já existiu. Achei interessante olhar então dessa maneira. Não tenho nenhuma intenção de escrever um livro com esse título, mas quero pontuar algumas coisas aqui nesse texto. Mas por que Jesus foi o maior missionário que já existiu? Talvez por saber aproveitar bem as oportunidades que tinha em sua jornada, no seu ministério. Em João capítulo 4, em uma das suas viagens missionárias, Jesus foi a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, onde ficava então o poço de Jacó, e ele encontra ali uma mulher, a mulher samaritana, e ele aproveita aquela oportunidade então de estar com aquela mulher junto ao poço de Jacó,
para pregar o Evangelho, dizendo que Ele era a água da vida. E assim falou ali de si mesmo, falou de Jesus para aquela mulher. Mas alguém pode dizer, nesse episódio ele só evangelizou uma mulher, não é exatamente um missionário. Sim, mas talvez seja essa uma boa compreensão do que é ser um missionário. O missionário é alguém que aproveita bem as suas oportunidades, a oportunidade de vida. Por que estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque para muitos de nós, missionário é aquele que deixou uma cidade grande e foi para o interior bem longínquo e hoje está lá, sei lá, em Poconé da Conceição de Água Doce, não sei se existe essa cidade, mas está fazendo algum trabalho numa cidade bem distante. Então nós achamos que esse é um missionário, esse é uma atividade missionária. Na cabeça de muitos de nós, nós somos então os cristãos de primeira linha, que ficamos bem vestidos num templo confortável, e parece que daqui, com as nossas ofertas, nós pagamos algumas pessoas para fazer um determinado trabalho para nós. E ficamos aqui esperando o resultado, então, desses trabalhos. Eles são os obreiros, eles são os missionários e nós somos os financiadores, seria isso? Eles são os missionários e nós ficamos aqui na expectativa daquilo que eles vão fazer, daquilo que eles vão nos dar como um relatório, daquilo que vai acontecer. Precisamos modificar um pouco essa ideia. No sentido lato do termo, missionário é aquele que tem uma missão a fazer. Não importa aonde esteja. Se você verdadeiramente pertence à igreja do Senhor, à igreja de Cristo, entenda uma coisa, você tem uma missão a fazer. E se você tem uma missão a fazer, você também é um missionário. E precisa usar as oportunidades que você tem de falar de Jesus. Essa definição, ainda nas minhas palavras introdutórias, é que eu gostaria que a igreja guardasse. Nós somos a igreja, nós temos uma missão e a nossa tarefa é desempenhar essa missão. Enfim, o texto que li mostra pelo menos 3 coisas acerca de Jesus como missionário. Mostra a sua visão, a sua atividade e o seu sentimento missionário. Vamos saber um pouco mais sobre isso. Primeira coisa que eu quero compartilhar com a igreja e com os irmãos nessa noite é que o missionário é aquele que vê a realidade do mundo à sua volta. Vou repetir, o missionário é aquele que vê a realidade do mundo à sua volta. O verso 36 diz: e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas como ovelhas que não têm pastor. Temos aqui a visão real do mundo. Deixe-me falar uma coisa. Desde que deixei o ministério pastoral e passei a exercer mais a minha profissão como psicólogo, eu confesso que eu achei que eu iria descansar um pouco mais, que trabalharia como qualquer pessoa durante a semana e domingo. Então eu estaria na igreja com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, auxiliaria a igreja naquilo que eu poderia ser útil, mas viveria uma vida num ritmo um pouco mais tranquilo do que o ritmo que vivi
durante 16 anos que estive à frente de uma igreja. Eu quero dizer para vocês que eu me enganei redondamente. Hoje, como psicólogo, tenho visto de perto o sofrimento que eu não via antes. A semelhança de Jesus, eu diria que eu tenho visto a realidade das multidões. Antes eu via as multidões. É como se agora eu pudesse ver de perto. E eu tenho me deparado com pessoas com questões muito profundas, com mágoas profundas, com ressentimentos profundos. Eu tenho visto o sofrimento de famílias perdendo seus filhos para as drogas, para a depressão, jovens se cortando, desistindo da vida com pensamentos suicidas, jovens que não aprenderam a viver e nem a desfrutar a sexualidade que Deus lhes deu, que não sabem hoje se são homens, se são mulheres, algo tão simples de se perceber em seus próprios corpos, mas vivem hoje angústias, sofrimento, dúvidas. Ah, como tem sido difícil ver tão de perto essas dores. E eu queria dizer que essa então é a visão real do mundo. Como diz no texto, Jesus viu as multidões e viu que as pessoas estavam cansadas e desgarradas, sobrecarregadas. E o nosso missionário Jesus teve, sabe o que dessas pessoas? Compaixão delas. É o que diz o texto. Ele teve compaixão. E essa é a visão que deve ter um missionário. O missionário é aquele que vê as pessoas, que vê o sofrimento das pessoas e que tem compaixão por essas pessoas. Eu digo isso porque há pessoas que veem a obra e não o sofrimento das pessoas. Queridos, é muito fácil amar a obra de Deus. É muito fácil amar o ministério. Eu diria que é muito fácil amar uma igreja. Vivi isso durante anos. Porque há pessoas que se acostumam com o ambiente, com as tarefas, com as pessoas, se acostumam com as pessoas ao ponto de se tornarem dependentes daquele grupo, daquelas atividades todas. Então amam o ambiente, amam o prédio, amam a construção, amam o cargo, a atividade que realiza. Passam a ser especialistas no que fazem, às vezes ao ponto de não se envolver com o resto, mas amam tudo aquilo. Porém, parece que só amam a obra, e às vezes a obra que ele faz. Porque é muito fácil amar a obra, no sentido geral. Mas quando nós olhamos a vida e o caráter de Jesus, vimos que a sua maior preocupação era com as pessoas. Então ele não amava exatamente a obra ou o ministério, ele amava as pessoas. Por isso não perdia as oportunidades, por isso se envolvia com elas. Reparem que o texto que eu li diz assim: e vendo as multidões, compadeceu-se delas. Em uma outra versão diz, enchendo-se de compaixão. A Bíblia de Jerusalém diz assim, vendo ele a miséria das multidões, condoeu-se delas. E esse é o sentimento que deve ter o cristão. Hoje, eu diria que esse é o meu sentimento diante do sofrimento das pessoas. Jesus compadeceu-se porque viu uma multidão que sofria. Como diz o texto, ele viu uma multidão como ovelhas que não têm pastor.
É interessante porque essa frase, essa ideia de ovelha que não tem pastor, não foi criada por Mateus. Em Números 27, de 15 a 17, diz assim: Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelha que não tem pastor. É desse texto que vem essa ideia que Mateus coloca aqui. O que Moisés está dizendo é que ele iria morrer, e ele não queria que o povo de Deus ficasse sem um líder. Por isso ele pede, ele ora para que um líder possa surgir e possa substituí-lo. E essa oração então precede a designação de Josué como seu sucessor que seria. Então nós vemos aqui que a figura do pastor é a figura de alguém que sinaliza o caminho, que aponta uma direção. Jesus olha a multidão sem direção, sem alguém que possa apontar um caminho, sem alguém que possa sinalizar por onde ir, por onde entrar. E eu penso que essa deve ser a visão de um missionário, aquele que aponta uma direção. Eu penso que essa deve ser a visão da igreja de Cristo, da igreja do Senhor. Queridos, muitas igrejas hoje são meramente recreativas. John Stott, talvez o mais expressivo teólogo dos últimos tempos, mais recente, ele disse que uma das maiores doenças da igreja é viver em torno dela mesma. A igreja vive para servir a ela mesma. Por isso que é muito fácil amar a obra, porque a obra nos favorece. Com isso, a missão da igreja, que era levar o evangelho ao mundo, que era trazer pessoas a Cristo, passou a ser, parece que, atapetar o mundo para que os cristãos vivam sem problemas e dificuldades. Eu vejo hoje a igreja parece que tentando pregar uma mensagem que mais parece um tapete, para que as pessoas possam viver ali tranquilamente, sendo conduzidas tranquilamente. Para um mundo que não tem problemas, um mundo que não tem dificuldades, queridos, desculpe, mas a missão da igreja não é essa. A missão da igreja não é tornar um caminho mais fácil, não é alargar a porta estreita, estão alargando a porta estreita, para que a gente possa manter as pessoas dentro da igreja de uma maneira recreativa. A missão da igreja é sinalizar, apontar uma direção ao mundo que se encontra cansado e desorientado. Vivemos um tempo de crise, um tempo terrível, talvez jamais visto na história do mundo. E vemos que as pessoas estão cansadas, desorientadas, sofrendo, e a igreja precisa sinalizar, apontando uma direção. O maior missionário que já existiu mostra para a gente que devemos ver o mundo como ele é. Um mundo desorientado, um mundo sem Cristo, um mundo como ovelha que não tem pastor. E precisamos apontar uma direção para esse mundo. Essa é a primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos. Mas eu quero dizer ainda que um missionário, em segundo lugar, é aquele que trabalha pela seara. O verso 38 diz: rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Curioso, né?
Mas quando nós lemos a Bíblia, nos tempos de Jesus, como havia gente cuidando de religião nos dias de Jesus. Escribas, fariseus, saduceus, rabinos, todos cuidando de religião. Mas quem cuidava do povo? Quem cuidava das pessoas? Tanta gente e parece que faltava gente. Jesus diz, por esse motivo, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores. Por quê? Faltava gente que trabalhasse para a seara. Aliás, eu poderia dizer que havia muitos candidatos a Senhor da seara, mas poucos trabalhadores voluntários. Hoje não é diferente. Hoje tem muita gente querendo ser senhor da seara e poucos voluntários, pouca gente que se importa com gente. As igrejas hoje estão cheias, mas quantos compartilham da sua fé nos dias de semana? Você compartilhou ou tem compartilhado da sua fé durante a semana, no seu trabalho, no seu ofício? Quantos têm interesse real pelas pessoas que estão desorientadas, sobrecarregadas, sofrendo? Mande trabalhadores e não senhores. Interessante que o verbo grego, traduzido por mandar, significa empurrar com força. Num olhar mais exegético, poderíamos dizer que Jesus estava dizendo o seguinte, pedindo para que Deus empurre com força gente do seu conforto para fazer a obra. É como se o pedido de Jesus fosse esse, rogai para que Deus empurre as pessoas, tirando elas do seu conforto, tirando elas dos seus cargos, para que façam a obra que precisa ser feita, para que se importem com as pessoas, para que se importem com gente, para que se importem com aqueles que estão desorientados, sobrecarregados. Essa mensagem é uma mensagem urgente, saiam dos seus confortos e trabalhem para a seara. Porque para muitos basta vir à igreja aos domingos, ouvir um bom sermão, uma boa música, ver os amigos e voltar para casa, e outro domingo qualquer a gente aparece de novo. Mas no seu dia a dia, durante a semana, será que você não pode compartilhar do Evangelho? Será que você não pode se importar com as pessoas? Ao proferir essas palavras, talvez Jesus soubesse que a sua igreja estaria cheia de diletantes e poucos compromissados. A segunda coisa que eu preciso compartilhar sobre um missionário é que o missionário é aquele que trabalha pela seara. O missionário é aquele que vê o mundo à sua volta, aquele que vê as pessoas. O missionário é aquele que trabalha pela seara. E, em último lugar, o missionário é aquele que gasta a vida no serviço. O verso 38 diz, e percorria Jesus todas as cidades. A ideia do verbo percorrer é andar incessantemente. E o texto diz que ele percorria, ou seja, que andava incessantemente por todas as cidades. Eu estava lendo, sobre a história dos batistas no Brasil, e a história começou em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, há quase 150 anos. Estamos aí no nosso Sesc Centenário, se aproximando. E
Fiquei analisando um relatório de missões que coloca São Paulo como um dos maiores campos missionários do Brasil, porque tem mais de 300 municípios que ainda não têm uma igreja batista. E eu pensei, em 150 anos, nós não conseguimos percorrer todos os municípios de um estado. Se pararmos para pensar, falta esse envolvimento. A maioria das igrejas estão na capital, com menos de 50% da membresia declarada frequentando seus cultos e menos de 20% contribuindo com a obra missionária. Se fizermos um cálculo do número de cristãos tidos como batistas e o total de ofertas levantadas por missões a cada campanha, vai dar menos de R$1 por pessoa, por membro de igreja, contribuindo com a obra missionária por campanha. Temos feito a obra, sim. Temos muitos missionários no campo. Mas o valor que arrecadamos não condiz com o número de crentes que temos na nossa igreja. O historiador Flávio Joséfo disse que na Palestina, nesses tempos de Jesus, entre cidades e aldeias, haviam 240. Jesus percorreu todas em um trabalho integral, ensinando, pregando e curando, como diz esse texto e tantos outros textos. Jesus via o homem como um todo. Ele cuidava da alma, cuidava do corpo, ele sarava pessoas que nem mesmo ele sabia ele sabia, melhor dizendo, que não se tornariam seus seguidores. Mas como eu falei no início, ele se importava com gente. Ele olhava as pessoas. Um dos maiores missiólogos do nosso tempo é o inglês Ralph Neighbor. Eu li uma tese dele e o título da tese é A Maldição dos Templos. Ele disse que boa parte da fé cristã se processa dentro dos templos. Aqui nós somos uma coisa e lá fora somos outra coisa. E ele diz que a nossa evangelização hoje acontece dentro dos templos. Construímos belos templos e nos debruçamos nas janelas desses templos, acenando para que as pessoas venham conhecer a nossa igreja, o nosso templo que nós construímos. Enquanto Jesus disse o quê? Ide. Para muitos, evangelizar é trazer alguém para a igreja num culto de domingo. É trazer o amigo para ouvir a mensagem do pastor. É como se dissessem, pastor, trouxemos o camarada até aqui, agora é com você. Eu quero que você amplie a sua visão evangelista. Eu quero que você amplie a sua visão missionária. Além de contribuir, seja você um missionário envolvido com a obra do Senhor. Gaste a sua vida no serviço do Rei. Gaste a sua vida no serviço do reino, contribuindo, evangelizando, apontando uma direção para as pessoas que não conhecem Jesus Cristo. Eu quero encerrar a minha palavra hoje deixando essa mensagem para você. Jesus foi o maior missionário e ele nos ensina nessa oportunidade que o missionário é aquele cristão que vê o mundo como ovelhas que não têm pastor e é capaz de sinalizar uma direção para essas pessoas, a direção de Cristo. O missionário é aquele que ama a obra de Cristo. O missionário é aquele que trabalha pela seara e não pelas suas próprias vontades, não pelo seu próprio trabalho, pelo seu próprio ministério.
ele investe no reino e não nas suas ideias. E o missionário é aquele que gasta a vida no serviço de Cristo, no serviço do reino. Seja você um missionário, seja contribuindo e seja trabalhando na seara do Senhor. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de orar nesse momento pela igreja e com a igreja. Pai, nós louvamos o Teu nome por essa oportunidade de falar da Tua palavra, Pai. E te pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo se encarregue de encher os nossos corações de compaixão, de olharmos o sofrimento das pessoas, Senhor Deus, e de alguma maneira apontar, então, uma direção. Que a Tua bênção esteja sobre essa igreja, a Igreja Batista da Freguesia, Pai, sobre a visão missionária que Tu tem dado há tanto tempo a essa igreja. Que cada vez mais seja uma igreja fora das portas, Senhor Deus, uma igreja que vai ao encontro das pessoas, falando do amor de Cristo. Abençoa o pastor Jonanias e todos da direção dessa igreja, dando a sua visão, Pai, e dando a visão do mundo, Pai. Um mundo desorientado, um mundo cansado, sobrecarregado, que precisa de Cristo. E nos capacita, Pai, para sermos trabalhadores, então, desta seara. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, e que a compaixão do Espírito Santo do Senhor repouse sobre todos nós e sobre toda a igreja espalhada pela plenitude da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos.